Olá a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre o conceito de FPGA. FPGA é basicamente uma estrutura de circuitos lógicos programáveis que, a partir dela, você consegue implementar diversas funções lógicas. As FPGAs são circuitos que contêm estruturas como LEDs, flip-flops e multiplexadores, e também as lookup tables, né, ou LUT, que são estruturas que permitem que aquele que esteja programando o FPGA consiga implementar diversas funções lógicas, né? A FPGA é amplamente utilizada para design e prototipação de chips. Ela é utilizada também para a criação de sistemas que exigem alto desempenho. Um exemplo são códigos feitos em Verilog aplicados para HFT, que é High Frequency Trading, ou trade de alta frequência utilizado em diversas aplicações do mercado financeiro, porque a latência é menor e a capacidade de processamento dessas FPGAs é muito alta. O FPGA geralmente tem um clock de 50 milhões de megahertz, 50 megahertz ou 50 milhões de hertz, e é uma estrutura que pode ser utilizada para prototipação, barateando o processo de gerenciamento de chips. A linguagem que utilizamos para programar FPGAs são linguagens de descrição de hardware. Uma delas é a linguagem Verilog, que é uma linguagem amplamente utilizada na indústria, mas não é tão utilizada na academia, né? A linguagem Verilog, vou exemplificar aqui, com um simples gerenciador de tráfego, que nós vamos utilizar aqui no quarto, né? Basicamente, eu criei aqui um gerenciador de tráfego, o Traffic Light Controller. Eu botei aqui, vamos lá, suas entradas são o wired e clock, né? O clock e o reset. O reset, reset negativo, que é o mais utilizado na indústria, né? O clock da FPGA geralmente de 50 milhões 50 MHz ou 50 milhões de hertz. Colocamos aqui o reset ativo baixo, né? Então, nós vamos utilizar duas saídas, né? O output de reg, quer dizer, ou seja, temos um registrador de 3 bits para a sua saída, que é a luz principal, e a luz auxiliar, né? Que é a próxima que nós vamos guardar. É, Nós vamos definir os parâmetros, né? São os nossos estados que nós vamos ter. Então, nós vamos ter o estado 1, que é o State Main Green, o S Main Green, que é o primeiro estado. O segundo estado é o S Main Yellow, que é basicamente o estado de amarelo. O terceiro estado é o estado auxiliar verde, né? Que é o estado faz amarelo. O estado até vermelho é quando a luz vermelha vai ser acendida, né? Aqui nós temos a nossa definição de luzes, né? No bit 0 aceso, nós temos a luz vermelha. No bit 1 aceso, nós temos a luz amarela. E no bit 3, bit 2, no caso, o terceiro bit, é a luz verde, né? Definindo aqui, né, 50 milhões, o correto era ter multiplicado esse valor para 50 milhões vezes 10 para ter um segundo, mas como nós estamos falando de simulação, em tempo de simulação isso vai demorar muito, né? Então a gente não consegue simular. Então simulei com apenas 10 ciclos de clock para simular 10 segundos, 2 ciclos de clock para simular 2 segundos e 5 ciclos de clock para simular 5 segundos. Coloquei alguns registradores para guardar o estado atual, o próximo estado e um contador de 32 bits para o tempo. Mas como nós iríamos contar em segundos, em milhões de hertz, né? Então, ou seja, contar pulsos de clock em milhões de hertz, isso seria válido. Mas como nós não vamos utilizar isso, então não há necessidade. Nós temos o segundo bloco, né? O primeiro bloco, quer dizer que é o bloco de lógica de transição de estados, que ele cuida, que ele muda o estado e conta o tempo, né? Basicamente. Ele é sensível ao clock ou a borda de subida do clock ou a borda de descida do reset N, né? Então é o seguinte, é, a gente pode, primeiro, né? Vamos fazer o nosso primeiro aqui, a nossa primeira condição. Se não for reset, ou seja, se não tiver nenhum reset, a gente vai iniciar nosso estado, um estado atual, recebendo o estado green, né? Que é o primeiro estado. Então nós vamos começar a nossa contagem, nosso contador recebendo zero, né?
E é, nós vamos fazer a lógica do timer agora, né? O timer, ele, basicamente, ele vai fazer uma decrementação a partir do timer count, né? Enquanto o timer count, ele vai sempre ser reduzido, menos um, de menos um em menos um a cada ciclo de clock. E quando o timer count chegar em zero, é, aí nós vamos ter a lógica de transição. Porque quando ele chegar em zero, quer dizer que o tempo do semáforo acabou, então nós vamos fazer de novo. Aí se o timer count zerar, ou seja, nós vamos haver uma mudança de estado. Passou o tempo, então vamos mudar o estado, vamos para o estado próximo. E como é que nós sabemos qual... Ah, sim, e antes disso, nós vamos reiniciar o timer, né? Só vai esse valor do timer baseado. Se o nosso estado for o estado verde, nosso timer vai ter o timer do verde. Se o nosso estado for o estado do amarelo, nosso timer vai receber o amarelo. Se for verde, vai receber o verde auxiliar, né? E se for o amarelo, também vai receber o timer amarelo, né? Que é basicamente do verde para o amarelo e do amarelo para o verde, né? Vamos lá. Nós temos o segundo estado, que é o estado de lógica do próximo, né, que é um estado combinacional, que a gente decide baseado no estado atual, qual vai ser o próximo estado. Então, basicamente, se o nosso estado for green, ou seja, verde, o nosso estado vai ser o yellow. Se o estado for amarelo, vai ser o auxiliar verde, né? Que é basicamente vermelho. Se for auxiliar verde, ele vai ficar em amarelo de novo, que é um estado auxiliar entre o amarelo e o verde. E se for amarelo, ele vai para o verde de novo. Se for auxiliar amarelo, ele vai para o verde de novo, né? Basicamente isso. O bloco 3 é o bloco de saída combinacional, onde nós decidimos quais portas e sair, quais luzes vão ser acesas, né? Então vamos lá. Caso o estado seja o estado verde, a luz verde vai ficar amarela, e nossa luz auxiliar será a luz vermelha, que é a próxima luz que vai ser acesa, né? Depois da próxima, no caso. A próxima luz vai ser amarela, nós temos a luz auxiliar vermelha, né? Ela vai continuar sendo vermelha, que vai ser o próximo estado a ser atingido. E assim vai ser, a nossa luz é vermelha, a principal é vermelha, né? Que a luz estado auxiliar é vermelha. A próxima luz auxiliar é verde. O estado for verde, a próxima luz auxiliar é amarela, que é a luz do estado anterior. E é isso. E assim vai. Vamos fazer a simulação do nosso código. Nós vamos aqui, né? Nós vamos em File, New File, né? Nós vamos escolher aqui a Universe Program VWF, que é basicamente o View Waveform, para nós vermos nossa forma de um. Então, até aqui nós não temos nada, nós vamos editar e vamos inserir alguns nós, né? Vamos usar o nosso clock como saída principal, nossa saída auxiliar, nossa saída principal e nosso reset, né? Nós vamos utilizá-lo, já foi pinado aqui, né? Não foi pinado, quer dizer, é apenas a título de simulação. Ok, vamos definir o nosso clock a 50 MHz, né? Cadê? Aqui, bom. Vamos definir nosso clock a 50 MHz, tá? 50 a 50 MHz. Nós não vamos usar nenhum offset. Vamos lá. E o nosso reset, nós vamos começá-lo com um. Opa, errei aqui, galera. O nosso clock vai ser 50 MHz. Nosso reset, vamos colocar em um, já que ele é um reset de borda negativa. E nós vamos deixá-lo em um, já que não vai ser necessário fazer isso aqui agora. E nós podemos colocar valores arbitrários aqui no nosso reset, a partir daqui, pronto. Nós podemos iniciar agora a nossa simulação. Sim, vamos confirmar. Ok.
Aqui estamos rodando o modelo rodou sim. Aqui é o sinal vermelho. Vamos lá, né? Vamos ver aqui. Aqui é a nossa luz auxiliar, ou é a nossa luz principal. É, essa aqui é a nossa luz auxiliar. E aqui, a partir do computador, nós mudamos a luz aqui, né? É vermelho, amarelo e verde. Vermelho, amarelo e verde. Vermelho, amarelo e verde. E essa é a nossa waveform. Nós não utilizamos nenhum reset. E aqui é a nosso node, né? Principal. E é isso, essa é a nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Para a gravação.